A paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Deus Vivo. É uma boa semana para todos aí, viu? Que Deus possa abençoar você nesta semana, que você possa alcançar cada vez mais aquilo que Deus tem para você. Não é mesmo? Às vezes Deus está com as mãos cheias para nos entregar, cheias de bênçãos, cheias de dons, cheias de coisas. E às vezes nós não recebemos porque não se colocamos na posição que Deus quer. E não conseguimos alcançar, talvez pela incredulidade, pela falta de fé, pela falta de ânimo, pela falta de disposição, né? Para ir até onde Deus quer. Eu estava meditando nesta manhã o versículo que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 se cumprimenta. Eu estou falando do capítulo 2 de Efésios, da carta que Paulo escreveu aos Efesianos, lá no capítulo 2, versículo 8 até o 10. O 10 se completa, não é mesmo? Porque somos feituras suas, criado para boas obras, que Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só, Paulo de maneira nenhuma quis, aleluia, tirar da equação da vida cristã as obras. Porque sem obras não tem vida cristã. Sem obras, aleluia, a fé não faz sentido, não é mesmo? Mas o que muitos pregam por aí, da maneira que muitos mencionam esse versículo, até como uma desculpa, né? Que a fé é pela graça, a salvação é pela graça. É pela graça, mas há um cumprimento, há uma equação a ser considerada. Não é só pela graça, a graça só ela não faz sentido. O que é graça? É que Deus deu o dom da ressurreição em Cristo Jesus. Isso que é graça. A graça, ela nos vivificou. Paulo fala nesse capítulo 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas aí Deus, na sua infinita misericórdia, nos vivificou em Cristo Jesus. Olha só, parte totalmente da vontade de Deus, a obra de Deus. Entendeu? A graça é uma obra inimaginável de Deus, que vivifica o ser humano, ele estando morto em pecados, separado dele. É tremendo esse versículo que Paulo fala, é de uma profundidade tremenda que muitos torcem, muitos não sabendo, muitos não aprofundando, muitos não meditando. O real sentido deste capítulo começa a falar asneira por aí. Começa até prejudicar a vida de outros cristãos que estão tentando andar nas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. As obras, irmãos, ela nos aproxima de Deus. As obras, ela nos faz conhecer cada vez mais a nós mesmos e a Deus. Sem obras não existe salvação. Não tem como se salvar, porque ela é ligada à graça. Olha o que Paulo falou. Não vem de vós mesmo. Ele mencionou duas questões. Olha, a fé, a graça, não vem de vós mesmo.
é dom de Deus, é dom gratuito de Deus, é graça. Ele nos deu de graça. Nós merecendo o inferno, nós merecendo a morte, nós merecendo ser reprovado diante dele, ele escolheu nos perdoar, ele escolheu nos vivificar no seu Filho, em Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo. Não vem de nós mesmos, porque de nós mesmos só vem a maldade, só vem a prostituição, só vem o adultério, a mentira, o engano, só vem pecado de nós mesmos. É dom de Deus. Aí ele cumprimenta, ele faz menção de outra coisa, que é as obras. E também não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém, ele está dizendo aqui que não é questão de salvação. Ele está dizendo aqui que ninguém vai conseguir por si mesmo se salvar. Ele está dizendo aqui que ninguém por si mesmo vai conseguir acreditar em Jesus, vai conseguir ter fé em Jesus, vai conseguir andar nas boas obras que Deus preparou, né? É isso que Paulo queria dizer. Não sei se os irmãos estão compreendendo, porque esse versículo tem me martelado. Eu ouço muitos pregadores aí pregar esse capítulo, né, que a salvação é pela graça, mas algo em mim, o Espírito Santo fala dentro de mim que falta alguma coisa, que não é daquela maneira como eles estão pregando. Não é daquela maneira que Paulo queria dizer. Não, Paulo mencionou duas coisas: de vós mesmo, ela não vem de nós mesmos, e também não vem das obras. Ela é dom de Deus, é gratuito, é graça. Mas para que esta graça? O que essa graça nos leva? O que essa fé em Jesus Cristo nos leva? Nos leva às boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Aí vem o versículo 10, para cumprimentar o raciocínio de Paulo. Sem o versículo 10 você vai ficar confuso. Sem o versículo 10 você vai criar uma heresia. Porque a fé sem obra é morta. Está vendo aí que Paulo e Tiago estão na mesma sintonia? Paulo explica mais a profundidade. Paulo meu Deus, a sabedoria de Paulo acho que é mais do que Salomão. A sabedoria de Paulo, eu creio que é mais de Salomão, porque é uma sabedoria espiritual, uma sabedoria que vem do trono de Deus, uma sabedoria que é do céu, né? Olha só que profundidade, né? Estando nós mortos em pecado, Deus quis nos vivificar em Cristo Jesus. Por isso que Ele enviou teu Filho para nos ressuscitar. Porque morto para viver outra vez tem que ressuscitar. E o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo depois do terceiro dia, Ele nos ressuscita para quê? Somente para sermos enfeites? Somente para vivermos no mundo? Trabalhar, conquistar, casar, ter filhos, multiplicar? É só para isso? Não. Ele nos ressuscitou para andar nas boas obras que Ele preparou. Olha as obras aí, ó. Não tem como fugir das obras, meu irmão. Não tem como, meu camarada. Toma vergonha nessa cara sua aí, começa a praticar as boas obras. Porque não tem como você explicar a sua fé sem as obras, meu filho. E as obras foi Deus que preparou antes da fundação do mundo. Olha só, é como uma roupa. Muitas pessoas aí, muitas mulheres, muitos homens estão enganados sobre quem inventou a roupa. Quem inventou a roupa foi o próprio Deus, que viu Adão e Eva naquela situação precária,
insustentável, naquele estado lastimável de pecado. Aí Deus teve que matar um cordeiro, que simboliza Cristo, para cobrir as vergonhas deles. O próprio Deus fez roupa para Adão e Eva. Foi ele que confeccionou. Está lá, escrito lá em Gênesis. Foi ele que confeccionou a roupa. Olha só como a roupa é importante. E o diabo cauteriza a mente das pessoas, achando que não tem nada a ver. Achando que a roupa não tem nada a ver, que pode andar... Ah, meu irmão, foi Deus que confeccionou a primeira roupa existente no mundo. Olha só o tamanho da seriedade das vestes. Olha só, assim como as boas obras que Deus preparou. Quais são as obras que Deus preparou? A do Espírito. Lê lá. Gálatas vem dizendo, o apóstolo Paulo vem dizendo lá nas cartas que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 5. Ele diz as obras do ser humano natural e as obras da nova criatura espiritual. As obras da carne é do ser humano natural. O ser humano da terra é as obras costumeiras deles. É comum eles praticar as obras da carne. Agora as obras do Espírito é obra da nova criatura, aquele que Deus vivificou, aquele que Deus ressuscitou. Meu Deus! Oh, glória! Meu Jeová da glória, isso é tremendo, isso é maravilhoso, irmão. Ser cristão é obra do próprio Deus, é dom dele, é maravilha, é gratuidade dele, é graça para nós andar nas boas obras que ele preparou, as obras que nos diferencia do mundo, as obras que nos faz diferente dessa terra, diferente do sistema mundano, aleluia, as obras que vai nos aproxima de Deus, porque as obras, ela nos faz conhecer cada vez mais a Deus, as obras, boas obras que Deus preparou, ela nos faz chegar mais perto do Altíssimo, ela nos faz conhecer mais ao Todo-Poderoso, aleluia. As boas obras, ela nos dá uma identidade para que os anjos do céu possam nos reconhecer. As boas obras, ela traz um portal para o Espírito Santo habitar em nosso viver. As boas obras, ela é importante, irmão. Daqui a pouco eu vou falar em línguas aqui. É maravilhoso. Nos vivificou estando nós ainda mortos em pecado. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós mesmos, não vem do nosso coração, não vem do nosso intelecto, não vem da nossa vontade, não vem do nosso desejo, não vem do nosso projeto. Isso é dom de Deus. Isso não vem de nenhuma obra que possa gerar fé em nós, não vem das obras, nenhuma obra pode, aleluia, nos dar a visão de Deus, nos dar a salvação, nenhuma obra pode, mas as boas obras que Deus criou para que andássemos nelas, ela completa esse ciclo da salvação. Por isso, pregador, toma vergonha na sua cara. Quando você falar de obra, explica qual obra que é. Porque você pode estar falando uma heresia tamanha, querendo diminuir as obras que Deus criou para que andássemos nelas. A identidade do cristão é as obras que Deus criou.
É a identidade do cristão aqui na terra, lá no céu. Aleluia. E nos assentou nos lugares celestiais. Se não, as boas obras, ela nos leva aos lugares celestiais. Eu lembro, irmãos, que certa vez, numa fase da minha vida, eu conheci um povo. Eu conheci, pode-se dizer que até uma seita, porque é um grupo muito fechado de irmãos que procuram realmente ler a palavra, viver a palavra, mas infelizmente ele se carrega de muita doutrina e se perde nisso aí. Eles são guiados por profecias e às vezes surge algo assim meio escabroso, né? Como só eles é que são privilegiados, só eles é que Deus ama. Aí, com tudo isso aí, eu aprendi muita coisa no meio dele. Eles não têm televisão, eles não têm fotografia, entendeu? Eles alcançaram na Bíblia Sagrada, que Deus fala lá em Êxodo, né? Em Números, Levítico, que fotografia é idolatria, é mesmo? Existe até uma história de um padre interpelando um crente. O padre foi na casa do crente falar para ele: olha, você fala mal de Maria, você fala mal de São Pedro, você fala mal de São João. Olha, esses homens eram homens santos. Se é pecado fazer boneco deles, né? Se prostrar diante do boneco, eu não vou dizer nada, o padre falando com o irmão. Mas e esse quadro aí, ó? E esse homem aí? Esse aí eu conheço. Esse aí era um cachaceiro, pé de cana, que andava fazendo certas coisas na cidade aí que ninguém aprovava. Estava falando do pai do irmão, que tinha uma foto dele lá na parede. O irmão ficou sem saber como responder o padre. Eles contam essa história no meio lá, desse povo lá. É um povo muito radical. E eu vou dizer para você, eu vou dizer para os amados irmãos, foi a época que mais tive experiência sobrenatural com Deus, verdadeira. Foi a época que Deus me dava assim visões que se cumpria 2 dias, até um dia ela se cumpria. Foi tremendo. Eu conheci muito a Deus através da doutrina que eles pregavam, a doutrina da santificação e a doutrina da humilhação. Eles falam que o caminho da humilhação o diabo não anda, e realmente não anda. E a doutrina da santificação, os homens só usam camisa com camiseta por dentro, de uma cor só, calça social, não usa a cor preta nem vermelha, né? É um monte de coisa, entendeu? Um monte de coisa que, agora analisando, são coisas do homem, mas que a intenção do coração deles é agradar a Deus. Se eles fazem isso para agradar, é problema deles, né? É eles com Deus. Mas lá eu tive uma experiência tremenda com o Senhor, né? Então que os irmãos possam dar valor às boas obras, porque as boas obras, ela aproxima mais de Deus. As boas obras, ela nos leva para um caminho, entendeu? Que é impossível você chegar se não for por elas. É impossível. Você começa a ter experiência verdadeira com Deus. Você começa a realmente viver num reino de Deus. As boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Paulo não estava falando dessas boas obras. Paulo estava falando da obra da lei, da circuncisão. Pode ver que ele fala da circuncisão, entendeu? A salvação não vem da circuncisão, das obras da lei. É porque todas as vezes que se refere à obra de lei, Paulo está falando da lei mosaica, entendeu? Pode prestar atenção, pegar o contexto do texto que vocês vão entender, entendeu? Porque a fé sem as obras
ela é morta. Fique na paz do Senhor Jesus.